Ei pessoal, tudo bem? Aqui é a Kellen, do KN Artesanato. Bem, eu tô querendo dar uma inovada aqui no Facebook, na página, no Instagram e até nas minhas atividades também. E eu vou começar a fazer pequenos vídeos de ensinamento de algumas peças de vez em quando, assim. Algumas peças bem simplesinhas para pessoas iniciantes ou quem quer fazer artesanato por hobby. E também pretendo fazer cursos pagos, né? Que são mais elaborados, com peças exclusivas que eu vou criar para vocês, para dar cursos, né? Moldes também, pretendo vender alguns moldes e talvez também apostilas, né? Pretendo expandir as minhas atividades um pouco e não só trabalhar com encomendas. Bem, hoje eu vou ensinar aqui para vocês um ursinho, aqui esse molde aqui, que ele pode servir de aplique para tiara, pode servir como chaveiro, lembrancinha para chá de bebê, para maternidade. No caso aqui eu vou fazer uma ursinha. Eu vou fazer ela com cores bem clarinhas, ó, como vocês podem ver aqui, em um tomzinho de creme. Vou fazer os detalhes do focinho e da orelhinha brancos e o focinho dela um marrom meio caramelo, né? Para fazer ela, vocês vão precisar, né, do feltro creme, feltro branco, o feltro caramelo, linha, eu vou usar aqui a linha rosinha claro mesmo, eu não tenho, não faço questão de usar uma linha que seja totalmente igualzinha à cor do feltro, porque a minha costura ela não aparece quase no feltro, né? Aqui são meias pérolas, né? Esse aqui eu não sei quanto ela tem de milímetro, mas eu creio que seja meio centímetro que elas têm, né? Agulha de mão comum, né? Caneta para poder riscar. Eu gosto de usar caneta que seja numa cor parecida com o feltro, porque aí assim na hora de cortar não vai ficar aquela marca muito forte. Por exemplo, se eu usar uma caneta preta em cima de um feltro branco, com certeza vai ficar marca depois. Você vai ter trabalho para tirar. Daí você usando uma caneta que é um pouquinho mais clara, fica mais fácil, mais perto do tom do feltro que você vai utilizar. No caso, quando eu uso feltro branco, eu gosto muito de usar a caneta laranja. No caso a minha que acabou a tinta, então eu usei a rosa, que é a mais clara que eu tenho aqui agora. Tesoura, gente, feltro demanda tesoura bem amolada. Não tem jeito, tem que ser uma tesoura boa. E não é questão de marca, não é questão de marca, é mais questão de sorte, realmente. Que tem tesouras caras que às vezes não vão cortar bem, e tem tesouras de R$ 1,99 que vão cortar muito bem. Enchimento, aquela manta acrílica, né? Você compra o saco geralmente com 1 quilo. Né? Aqui vai bem pouquinho no rostinho do urso. Eu peguei aqui umas florzinhas de cetim, rosinhas de cetim, né? Que acho que vai ficar legal pra poder colocar na ursinha pra decorar, fazer alguma coisinha legal, né? Uma coisinha que combina com o tom do feltro. E o molde da ursinha. Esse molde aqui, eu vou vetorizar ele depois e eu vou passar pra vocês ele já certinho, esse molde aqui, nesse tamanho que eu faço aqui, né? Vocês vão poder imprimir ele no tamanho que eu faço, porém vocês podem aumentar ele no computador, fazer uma almofada grande, por exemplo, né? Uma lembrancinha maior, ou diminuir, o que for da necessidade de cada um. Bem, aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos cortar as partes, no caso, o focinho para cada ursinho, né? O focinho é uma parte só de feltro, né? Vai ficar uma parte na frente. O narizinho também, uma parte só. A parte da orelha, o detalhezinho que vai ficar por dentro. São duas partes, ó, aqui eu já deixo uma por cima da outra. Eu não corto partes separadas, quando é assim, eu prefiro deixar as duas partes juntas e já cortar as duas juntas eu acho muito mais prático e fica mais igualzinho. Eu acostumei a fazer isso, tá, gente? Mas aí vai de cada um. E também do rostinho, duas partes. Também prefiro já cortar tudo junto. Pra quem tem dificuldade de cortar o feltro certinho, com duas camadas, vocês podem fazer o quê? Vocês alfinetam. Eu vou usar aqui uma agulha porque eu tô sem alfinete aqui, tá, gente? Eu não tenho mania de usar alfinete. Mas vocês podem alfinetar aqui
e cortar em volta. Ó, vocês vão cortando bem rente da linha, sem deixar nem muito pra fora, nem ir pra dentro da peça. Não tem problema. Essa caneta bem clarinha, ela não vai aparecer na peça final. Se você tiver cuidado, não vai aparecer. Né? Tenham sempre a mão bem levinha na hora de riscar também. Não precisa de nada pesado, é só uma demarcação para vocês usarem na peça. Não precisa ter aquele risco grosso em cima. Ó, você pode fazer assim também, tirar um pouquinho da cor que fica. Né? Mas não aparece, tá vendo? Quase não aparece. E aí você vai fazer isso também com as outras partes. Corta aqui. Né? Para quem tem dificuldade, como sempre, alfineta em tudo, né? Quem é iniciante, muitas vezes, né, tem dificuldade para poder cortar as peças, é só alfinetar. Aqui, ó. Rapidinho. Cortou. O nariz saiu meio torto, você ajeita um pouquinho. Prontinho. Cortar a boquinha dele, né, o focinho dele. Dela, né, no caso, é uma ursinha. Mas também pode fazer a versão masculina, né? Pra quem quer uma versão masculina, vocês podem deixar sem as florzinhas, por exemplo. Colocar uma cor às vezes um pouquinho mais escura, um bege, um pouquinho mais escuro. Que fica bem legal para uma versão masculina. Bem, deixa eu colocar isso aqui de lado. Né? Aí agora, eu vou ensinar vocês a fazer o famoso chuleado. Não sei se vocês já conhecem. O mais famoso, na verdade, é o caseado, que é o que todo mundo usa. Né? Todo mundo não. Digamos que uns 80% das artesãs que trabalham com feltro, e fazem à mão, no caso, né? Elas tendem a usar o caseado. Porque, segundo elas, fica mais bonito, etc. Porém, o caseado, principalmente para quem está começando, obviamente que isso também é uma questão de adaptação. Cada um vai se adaptar com um ponto, né? Como tudo na vida, cada um se adapta com uma coisa. Tem gente que se adapta melhor ao caseado e tem gente que se adapta melhor ao chuleado. Eu, particularmente, eu meio que tenho uma aversão ao caseado. Eu acho ele lindo, porém eu acho ele muito demorado, muito trabalhoso, e eu gosto de peças que sejam dinâmicas. Como eu gosto de vender por um precinho legal, eu não gosto de vender peças por um preço muito alto. Se você usa o caseado e demora muito para poder fazer uma peça, você tem que colocar um valor mais alto na peça, né? E eu gosto de vender por um precinho menor, então eu gosto do chuleado, eu já acostumei. O acabamento fica igualmente ótimo se a pessoa souber fazer, que toda a questão é essa, a pessoa saber fazer. Então, vamos lá, o chuleado, ele é assim, eu começo aqui por baixo, ó, porque aqui eu vou deixar a entradinha para colocar o enchimento. Eu gosto de deixar embaixo, não sei, é uma mania, tá? Quando é rostinho assim, geralmente eu deixo embaixo. Aí você começa um pouquinho pro lado, você vai pra cima, ó, tá com um nozinho aqui na linha. Você vai pra cima. E aí, ó. É como se você fosse fazer um caseado, só que você vai passando, dando uma voltinha no feltro. Olha só, não sei se dá pra vocês verem bem. É como se fosse várias voltinhas no feltro. Aí você vai puxar, deixar bem apertadinho, tá vendo? Como ele nem vai aparecer. Dessa forma, eu costumo usar até linhas que não são muito parecidas com o tom do feltro, que mesmo assim ele não vai aparecer. Não vai aparecer, porque ele vai ficar um pontinho bem pequenininho, tá vendo? Você precisa ter simetria de fazer os pontos bem iguais, assim como no caseado, para poder ficar bonito. Os pontos bem pequenininhos também, né, para poder ficar legal. E tomar cuidado para não deixar muito na beiradinha também, para o feltro acabar desfiando ou algo do tipo estourando quando vocês forem colocar o enchimento. Né? Vocês vão fazer isso pela borda da peça toda. O chuleado, quando ele é bem feito, ele pode ser usado tanto para peças pequenas
quanto para peças grandes. Eu já fiz peças até de, acho que 1 metro de altura, bonecas, e que ficaram super firmes e que o enchimento não sai. Existe essa falácia de que sai o enchimento, de que estoura a peça, que o chuleado ele não tem tanta qualidade, mas ele tem sim, gente. É só saber fazer, assim como o caseado. E cada um vai se adaptar melhor a um jeito, assim como tem gente que vai se adaptar melhor, sei lá, máquina de costura, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho, máquina de costura. A minha, ela não tem caseado, é uma máquina mais antiga. Eu já fiz algumas peças no ponto reto e desviro, porém eu não consigo me adaptar muito bem à máquina. Eu acho mais trabalhoso, às vezes, fazer a máquina do que fazer a mão. Então eu preferi continuar fazendo a mão, principalmente peças que tem muitos detalhes. Acho que na máquina não fica tão legal quanto a mão, quando o boneco tem muita roupinha, alguma coisa assim. Mas existem pessoas que vão se adaptar a N coisas, né? Bem, cheguei aqui embaixo, ó. Cheguei aqui embaixo, deixei o espacinho, tá vendo? Agora a gente vai colocar a fibra dentro. Você vai pegando de pouquinho e vai colocando aqui dentro. Pecinha pequena assim, você pode colocar com o dedo mesmo, ó. Vai colocando, coloca na orelhinha. Aqui, vou colocar a outra orelhinha. Eu acho primeiras partezinhas pequenas, assim, porque acho que elas precisam ficar bem cheinhas, sabe? Eu não gosto daquela peça que fica meio vazia, aí acaba ficando meio enrugada, fica feio, né? Sinceramente fica feio. Por mais que a fibra esteja muito cara hoje em dia, acho que a gente não pode economizar para poder fazer um trabalho bonito. E a gente faz um trabalho bonito e acaba conseguindo um preço justo também. Não adianta a gente fazer um trabalho mal feito e reclamar que às vezes não vende, e reclamar que ninguém valoriza, sendo que o trabalho não tá tão legal assim. E às vezes a pessoa quer vender por um preço altíssimo um trabalho que não tá tão legal. A gente precisa valorizar, mas a gente precisa valorizar, acima de tudo, bons trabalhos, não é mesmo? Aqui a gente enche bastante. Ó, vocês podem ver que não sai, tá bem cheio e não sai, não toca o ponto, ó. Não toca. Aqui a gente enche bem aqui. Vou colocar mais um pouquinho só. Você vai enchendo bem mesmo, tem que ficar bem redondinho, bem cheinho, bem fofinho. Aqui, ó. Aí vocês vão encher, dá uma seguradinha aqui, empurra e vamos terminar de fechar. Aí vocês vêm aqui, ó. Continua com o chuleado, não precisa fazer ponto invisível ou algo do tipo assim, não. Continua com o chuleado. Aqui. Continuou, fechou. Aí aqui no finalzinho, pra vocês arrematarem, vocês vão dar tipo um lacinho. Aí você passa ali, passa a agulha pra cá, passa aqui por dentro, ó. Deixa eu colocar mais aqui. Aí, ó, passou aqui por dentro. Vai. Esse aqui eu vou fazer 2 vezes. Eu gosto de fazer 2 vezes assim pra poder dar um arremate final, pra ficar mais difícil de soltar. Eu puxo a linha com a mão mesmo, é mania, tá, gente? Não usar tesoura. Aí você vai pegar, ó, dar uma ajeitadinha. Se for algum lugarzinho meio fundinho, você vai dando uma ajeitadinha com a mão. Aí o rostinho tá pronto, ó. Aí agora, pra terminar, ele tá bem fofinho, tá bem cheinho, ó. Não estourou em lugar nenhum, o acabamento embaixo ficou show, né? Prestem bastante atenção nisso, no acabamento, nas emendas, pra peça poder ficar bonita mesmo. Aí pronto. Agora, vou pegar cola quente, nossa amiga cola quente. E vou colar aqui, ó, colinho quente. Tá vazando, gente. Vocês não ligam não, porque eu já nem sinto mais cola quente me queimando. Vai pegar a boquinha, vai passar a cola quente aqui atrás. Gente, isso aqui também é outra coisa controvérsia, tá? Porque tem gente que prefere fazer ponto palito ou pesponto.
Eu prefiro colar tudo com cola quente, eu acho muito menos trabalhoso. Quem quer um capricho a mais, quem pode vender as peças um pouco mais caro também, porque vai demandar mais tempo, vai demandar mais trabalho, então você vai ter que colocar isso em cima do preço final da sua peça. Se você for fazer no pesponto ou no ponto reto, aqui à mão, você vai precisar colocar isso em tempo no preço final da sua peça, se você for fazer para vender, claro, né? Então a gente tem que ter tudo isso em mente. Eu prefiro fazer assim, eu acho mais prático e eu posso cobrar um precinho mais em conta, como eu já disse lá no começo, né? Aí eu colei aqui, vou colar o narizinho, aqui, ó. Passar a cola quente com cuidado, gente. Tem que ter capricho pra cola quente não vazar, porque senão fica realmente feio. A gente tem que ter capricho pra tudo. Né? Aqui, ó, tá vendo? Não vaza cola quente em lugar nenhum. Não pode deixar a cola quente vazando, senão fica muito feio. E a gente vai pegar as orelhinhas. Vamos colocar aqui. Orelhinhas. A gente vai colar aqui, ó. Colocamos aqui uma. Colocamos, ó. Não precisa passar muito na beiradinha, tá vendo? Senão quando você colocar aqui, que você apertar, vai acabar vazando cola quente. Então você dá uma apertadinha, que a cola quente vai espalhar e vai ficar assim. Você tem duas opções agora, pra finalizar. Ou você coloca a meia pérola assim mesmo, ou você pode fazer o seguinte. Vou colocar outra linha na minha agulha aqui, porque a minha tá pouquinho, tá, gente? Opa! Vou passar aqui uma outra linha na minha agulha. Vou passar da mesma cor, vou passar aquela rosinha também. Né? Aí nesse daqui realmente é bom que você tenha uma cor bem parecida a cada peça. Porque se você utilizar, por exemplo, uma linha preta aqui, ou uma linha muito escura, o acabamento atrás vai ficar bem feinho. Aqui, você pega e você faz assim, ó. Aqui vai ficar os olhos. Eu não vou fazer marcação, mas quem precisar, quem não tiver o hábito, faz a marcaçãozinha com caneta, retinho, certinho, pra não sair torto. Você pega e passa pra trás, ó. Vai sair de atrás. Daí você passa pra frente e dá uma puxadinha. Ó, o nozinho entrou. Eu vou passar aqui, ó. Aí, tá vendo como é que ficou fundinho? Daí, eu vou dar uma seguradinha aqui, passar pra trás. Daí, eu vou passar pra trás, pegar aqui, ó, e eu vou na diagonal aqui pro lado agora, porque a gente vai ter que sair aqui do lado. Pra já fazer o fundinho do outro olho, sem ter que ficar quebrando a linha toda hora. Aqui, a gente vai fazer aqui. Aqui, ó, deixar fundinho também. Procure deixar igual, não deixe tipo um mais fundo, outro mais raso, por exemplo, não. Senão fica feio. E a gente tem que deixar a peça bonitinha, né? Daí a gente dá um nozinho. Aqui atrás também, né? Você pode dar mais nozinho se você quiser para ficar bem seguro. Vou fazer rapidinho que a minha bateria tá acabando. Aqui, ficou os dois buraquinhos. Você vai pegar sua cola quente agora. Tem gente que usa cola de silicone, tem gente que usa umas outras colas. Eu faço tudo com cola quente, eu acho mais prático, eu já acostumei. Mas aí vai de cada um também. Vou colocar um pinguinho de cola quente, aqui ó, no buraquinho. E vou colocar meia pérola. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, vou colocar meia pérola. Tá vendo como já dá um ar todo diferente? Já fica bem diferente. Aí agora, só pra finalizar mesmo nossa ursinha, antes que minha bateria acabe, eu vou pegar uma florzinha e vou colocar aqui. Pra dar um toquezinho mais delicadinho, mais bonitinha. Aqui. E a nossa ursinha tá pronta. Se você quiser
colocar um detalhezinho a mais, você pode pegar caneta para tecido. Essa aqui é da Acrylex, caneta para tecido. Essa aqui é preta. Você pode pegar marrom, né? Aí fica a seu critério. E fazer uma sobrancelhinha aqui, ó. Uma ursinha. É coisa simples. Eu gosto da caneta para tecido, pois quando ela seca, depois ela não vai borrar, né? Você pode colocar também a boquinha. Aqui, ó. Desce uma linhazinha. Com cuidado. Senão borra tudo, porque ela demora um pouquinho para secar. Mas quando seca, é muito difícil que ela borre. E aí vai ficar assim a nossa ursinha. Você pode colocar uma argolinha para chaveiro. Você pode colocar uma fitinha enquanto costura e pendurar no carro, por exemplo. Pode colocar essência dentro dela e fazer praticamente um sachê de ursinho. Pode fazer em outras cores, aí fica da criatividade de cada um, né? Mas é isso, gente. A nossa ursinha ficou pronta. Eu espero que vocês gostem dessa nova fase do KN Artesanato, né? E mais pra frente terão mais novidades, né? Se tudo for permitido, né? A gente vai inovar com muitas coisas, mudar muitas coisas por aqui até o final do ano, se tudo der certo, se os planos forem concretizados. E é isso, gente. Agradeço a todos que assistiram, quem puder repasse, compartilha, marca os amigos aí que gostam de fazer artesanato, que gostam de aprender alguma coisinha fácil. E lembre-se de valorizar os trabalhos manuais. Aqui, olhando, pode parecer muito fácil, muito simples, mas você imagina pegar 100 chaveirinhos desse daqui. Você demora aí dias para poder fazer, né? Então, busquem valorizar os trabalhos manuais, a mão de obra, né? Que aqui no Brasil é tão desvalorizada a nossa mão de obra. E até a próxima, gente. Beijo para todo mundo.